Ora, muito boa tarde. Estamos então aqui para a nossa segunda conversa do dia, Livros em Cena, com Carmen Dolores, André Gago e Sandro Williams Junqueira. Vou passar a apresentá-los. Carmen Dolores nasceu em Lisboa em 1924. Aos 14 anos estreou-se na rádio, onde passou por programas como Tempo de Poesia, do poeta Carlos Queiroz, e Poesia, Música e Sonho, de Miguel Trigueiros. Estreou-se no cinema com Amor de Perdição, em 1943, realizado por António Lopes Ribeiro, e nos palcos, 2 anos mais tarde, com a peça Eletra, de Jean Giraudoux, na Companhia dos Comediantes de Lisboa. Segue-se o Teatro Nacional, na Companhia Amélia Rei Colasso Alves Monteiro, onde permaneceu durante 8 anos. No início dos anos 60, esteve na fundação do Teatro Moderno de Lisboa, que levou à cena Dostoiévski, Shakespeare, Strindberg ou José Cardoso Pires. Em 1983, representou no Teatro Aberto Comédia à Moda Antiga, de Arbuzov, e Confissões numa Esplanada de Verão, uma colagem de textos de Chekhov, Strindberg, Pirandello, encenada por Mário Viegas. Pelo seu desempenho como Dona Otília no filme Balada da Praia dos Cães, de José Fonseca e Costa, recebeu em 1987 vários troféus de cinema. Em 1988 foi protagonista na telenovela portuguesa Passerelle e no filme A Mulher do Próximo, de José Fonseca e Costa. Em 1991 voltou ao teatro, onde interpretou Balanceade, de Samuel Beckett, novamente com a encenação de Mário Viegas. Em 93 colaborou na série televisiva A Viúva do Enforcado, realizada por Walter Avancini, e na telenovela A Banqueira do Povo. Foi cofundadora, com Raul Solnado, Manuela Maria, Armando Cortês e Otávio Clérigo, da Apoiarte Casa do Artista, inaugurada em 1999. A 19 de maio de 2005, atuou pela última vez na peça Copenhaga, em Lisboa, manifestando assim o seu desejo de afastamento dos palcos e da televisão após 60 anos de carreira. No final da peça foi condecorada pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. Em 1984 escreveu as suas memórias da rádio sob o título Retrato Inacabado. Colaborou no livro de Tito Livio, Teatro Moderno de Lisboa, 1961-1965, um marco na história do teatro português, e publicou agora, pela Sextante, No Palco da Memória. André Gago, ator, encenador, professor e escritor, nasceu em Lisboa em 1964. O Teatro do Triângulo, nos Armazéns Portuários, na zona de Santos, em Lisboa, foi o primeiro projeto teatral em 1986. Um ano depois, levariam à cena O Físico Prodigioso, a partir do livro homónimo de Jorge de Sena. Em 2004, criou o Teatro Instável, onde encenou e atuou em peças como A Gargalhada de Yorick, Hamlet, Heterónimos, Pessoa, Noite Antiquíssima e Acerca de Música. A comédia dell'arte e a sua paixão pela máscara levaram-no a estagiar com Ferruccio Soleri no Piccolo Teatro de Milano. Tendo representado Arlequim e Pantalone na Companhia Meia Preta, começou a ensinar técnica da máscara em inúmeros cursos e workshops. Por exemplo, no Sendreve, Citar, Teatro Universitário do Porto, Universidade de Évora ou o já referido Teatro Instável. Tem uma vasta experiência como ator em televisão, atuou de forma mais pontual no cinema, destacando-se Sol de Violino, de Monique Rutler, e Making Of, de Cheese Byans. Adaptou Jorge de Sena e Aquilino Ribeiro para o palco, traduziu e encenou A Orquestra, de Jean Anouilh, e Hamlet, de William Shakespeare. Com o conto O Circo da Lua, publicado em 2001, com ilustrações de Marina Palácio e recentemente reeditado pelas edições ASA, ganhou o Prémio Revelação da Associação Portuguesa de Escritores. A partir desse livro, criou o espetáculo de novo circo Lua. Em 2010, publicou o seu primeiro romance, Rio Homem, livro finalista do Prémio Leia e Prémio Pen Club Portugal para primeiro romance. Sandro Williams Junqueira nasceu em 1974 em Umtali, na então Rodésia, hoje Zimbábue. Em 1976 volta para Portugal. 10 anos depois foi viver para Portimão. Em 1998 começa a trabalhar como designer. Um ano depois, juntamente com Paulo Quaresma, funda o grupo Teatro A Gaveta. Desde então trabalha como responsável artístico, encenador e ator.
A partir de 2002, publica com regularidade poesia e contos em revistas e fanzines. É regularmente convidado para dizer poesia em recitais. Em 2007, inicia um trabalho regular em escolas e bibliotecas com a criação e interpretação de diversos ateliês e espetáculos vocacionados para a promoção do livro e da leitura. Publicou os romances O Caderno do Algoz e Um Piano para Cavalos Altos, ambos na Caminho. Foi um dos 11 autores responsáveis pelo livro O Caso do Cadáver Esquisito, um desafio lançado e publicado pela Associação Cultural Prado em 2011, e integra a antologia 10 contos para ler sentado. Ora bem, para começar a nossa conversa, eu perguntava à Carmen Dolores. A Carmen nunca chegou a fazer o conservatório. Não. Hoje é muitas vezes falado o facto de haver diversos cursos na área da escrita do cubo, digamos assim, chamada escrita criativa, desenvolvimento de escrita, técnicas de escrita. Como é que vê que este tipo de formação possa ser articulada com escrita para teatro? Faz sentido, não faz? Porque mesmo em relação a estes cursos, há vozes defensoras e há vozes mais críticas que dizem que a escrita criativa não existe, é um soundbite. Não, a escrita criativa é importante, há uma técnica, há uma formação. E em relação à escrita teatral, faz sentido falar deste tipo de ações de formação? Bom, como disse, eu nem sequer tenho um conservatório, porque quando comecei a trabalhar já tinha muita prática de rádio, muitos anos de rádio, depois de muitos anos de cinema, e quando fui para o teatro acabei por não fazer o conservatório, mas fiz entretanto vários cursos ao longo da vida. Quanto a essa pergunta, evidentemente que eu também escrevo porque gosto de escrever e também nunca tive nenhum curso, nem nunca fiz nada nesse campo, não é? Nunca aprendi propriamente a escrever, mas acho que é importante e que para escrever, sobretudo teatro, mas também teatro, que será importante as pessoas terem uma diretriz, aprenderem com outros algumas técnicas. Acho que sim, que isso que deve realmente ser bastante importante. Embora a maior parte dos antigos escritores, dramaturgos, não tivessem, julgo eu, nenhum curso especial quando escreveram as suas peças. Não me consta, por exemplo, que o Barrett ia mais longe, ou qualquer outro, mais para cá, que o Carlos Pires, que tenham... Mas isso não quer dizer que não se faça e que não deva acontecer. Eu acho que tudo o que seja aprendizagem que é extraordinariamente importante. E também da escrita. Outra coisa é que eu acho que se publicam muito poucas obras teatrais, e falávamos nisso, julgo, porque não há o hábito também das pessoas lerem teatro. Isso é que eu acho que é pena. Não há, e isso tudo devia vir da escola. Eu bato sempre nessa tecla, porque acho que é daí que tem de vir, até para formar um público. É importante que venha da escola essa chamada de atenção para as artes, não é? Mas por isso acho que tudo o que seja aprendizagem que é extraordinariamente importante, e não quer dizer que esses exemplos de pessoas que nasceram já com vocação que seja a única forma, e por isso acho que é de louvar que existam cursos de escrita, assim como cursos de teatro, etc., de tudo. André, eu aproveitava aqui uma deixa da Carmen para te colocar a mesma questão, mas ampliando-a. Ou seja, por um lado, até que ponto essa formação de como escrever teatro pode ser útil, mas por outro lado, até que ponto a formação, a escola no seu todo, também teria de ter um papel mais interventivo para que houvesse esse hábito de leitura, de encarar o livro da peça teatral como um livro e não como
aquele bicho estranho que tem ali umas entradas esquisitas, não é? Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui. Eu partilho com a Carmen o facto de também não ter escola. Eu não fiz o conservatório, a Escola Superior de Teatro e Cinema. Portanto, sou, no que diz respeito ao teatro, um autodidata. Sou em relação a todas as outras pessoas. Portanto, estamos aqui 3 autodidatas, o que é nestes tempos de crise em que o tema da flexibilidade e da polivalência, de certa maneira, está outra vez na ordem do dia, abre muitas perspectivas a quem eventualmente possa estar na iminência de ter que mudar de carreira, de profissão e procurar safar-se de outra forma qualquer. Se alguém me perguntar hoje em dia relativamente à formação teatral, porque me perguntam muitas vezes os miúdos, os jovens, quando vou a escolas, quando vou a estabelecimentos de ensino ou numa circunstância qualquer espúria, me perguntam o que é que eu posso fazer para ser ator? Eu digo-lhes, vai para a Escola Superior de Teatro e Cinema, em primeiro lugar. Se depois não conseguires entrar nessa, vai para outra, porque há opções, não é? Geralmente pode escolher 3 ou 4 e já tive alunos por esse país fora que tinham feito a primeira escolha da Escola Superior de Teatro e Cinema, depois tinham ido parar a outra escola, tanto melhor. Mas eu recomendo sempre, vai para a Escola Superior de Teatro e Cinema. Porquê? Por uma razão muito simples, porque eu não tive esse tempo, mas acho que é um tempo para tudo. E não é tanto pelo que se aprende em termos práticos, porque eu, não tendo feito o conservatório, quando comecei a trabalhar no teatro, os meus colegas que tinham estado no conservatório éramos todos muito jovens e faziam aquilo que lhes competia, quer dizer, muito mal do conservatório. Depois o tempo passa e depois eles começam a dizer não, mas o conservatório foi importante para mim. Portanto, eu acho que é da natureza das coisas que os jovens se rebelem contra a escola, onde estão, não é? Portanto, essencialmente, nesse sentido, não estão lá a aprender nada, estão lá a aprender, muitas vezes, pela negativa, aquilo que eles acham que não devem fazer. A escola também é um bom lugar. Eu digo isso à minha filha, ela diz, a minha professora diz, não, o professor daquilo não presta, eu digo, é natural, isso faz parte da escola, porque a escola é também um primeiro lugar, os primeiros encontros e os primeiros choques de personalidades entre as pessoas, não é? Isso também se aprende. Mas eu digo sempre, vão para o conservatório, façam o conservatório. Se a conversa demorar um bocadinho mais, eu digo assim, imigra, eu digo a mesma coisa que o ministro diz. Ou melhor, vai fazer outra escola. Porque eu tenho, há uma coisa que eu posso ter uma certeza, embora seja uma certeza que não é empírica, mas é uma noção, é que há escolas que ainda são melhores que as do conservatório. Mas lá está, esse aspecto que tu estás a abordar, André, é em relação à formação para ser ator. A minha questão inicial era a formação, a aprendizagem, a apreensão de técnicas para escrever barra ler teatro. Ou seja, o teatro enquanto objeto escrito. Sim, mas quando eu mostrei nesta coisa... Deixa-me só acrescentar uma coisa. Tu és um narrador fantástico. Não é isso, não é isso. Em relação ao ator em palco, esse fascínio está criado. Sim. Em relação ao teatro fixado em papel, é que falta se calhar criar esse apetite. E penso que a Carmen estará de acordo comigo, até porque conversa que já tivemos, lá está. E era nesse aspecto que eu vos queria ouvir um bocadinho. Eu não sei, eu posso dizer várias coisas a esse respeito. A primeira é chamar a atenção para uma coisa que a Carmen diz e que eu muitas vezes tenho refletido, é que não há um curso para formar escritores. Não é? Por exemplo, não há curso superior de escritor. Portanto, isso é uma coisa absolutamente maravilhosa que a possibilidade da escrita abre, que é qualquer pessoa pode ser escritor. Tem que escrever bem e as pessoas têm que gostar de o ler. Pronto, mas qualquer um de nós pode ser escritor. Depois há uma série de razões de ordem que fazem sentido numa série de aspectos que levam a que noutras profissões isso não seja exatamente assim, embora seja plausível admitir que mesmo sem formação, de vez em quando aparecem uns charlatões que se fazem passar por médicos durante 30 anos, e é péssimo que se tenham feito passar por médicos, mas alguns eram bons. E isso é extraordinário, quer dizer, há essa capacidade. Bom, mas isso é outra ordem de discussão. Agora, cursos para escritor não há, o que me deixa muito à vontade, porque eu estreiei-me nas letras já depois de me ter estreado nos palcos, e podia ser olhado com alguma desconfiança. De onde é que isto vem? E fui, não é? Mas para chegar, onde eu quero chegar é isto, que é uma coisa curiosa. Eu
Não vou dizer se me considero capaz de escrever romances e contos, porque aí não ajuizo, mas sou incapaz de escrever teatro. E isto quer dizer muito. A escrita para teatro é uma coisa muito específica. Aliás, tu referiste aí algumas coisas que eu fiz, alguns textos que eu organizei para teatro, e que é porque o que é que faz o teatro? O que é que faz o teatro? O que é feito? O texto é uma parte importante, mas não é tudo. Quando se escreve para teatro, é preciso estar dentro do teatro, estar dentro da maquinaria, da máquina que o teatro é. E o teatro é uma máquina muito esquisita. Eu escrevi textos que levei à cena porque eu sabia o que queria fazer com eles. Eu posso dizer que, pelo menos 2 dos textos que eu ensinei e que foram êxitos, aliás, por esse país e que foram muito falados na altura, eram textos que, se alguém nos tivesse apresentado, eu jamais pegaria neles. Porque eles não tinham nada dentro deles. O que é que acontece? Acontece que quando eu os coligi, digamos assim, quando eu escrevi, eu sabia exatamente o que é que lhes queria acrescentar, como é que os queria cozinhar, de maneira a eles operarem, eles funcionarem de facto no teatro. Em resumo, o que eu gostaria de dizer, e acho que vai entroncar neste debate bem, vai ser útil ao debate, é que a questão é que é preciso, para o labor, para o artifício da escrita para teatro, é preciso estar no teatro. E essa prática, digamos assim, oficinal, porque o teatro teve autores importantes que marcaram literariamente, digamos, o teatro do século XX, mas sempre muito ligados à prática. Quer dizer, as peças eram escritas, eram ensinadas, eram testadas. E isso, de certa maneira, perdeu-se. Vivemos num teatro de repertório e agora, curiosamente, em Portugal, já se deu outra coisa, que é estar a escrever-se muito para teatro. Mas não se está a escrever sobre a perspectiva romântica do autor que existia, nem sobre a perspectiva da tradição do que era escrever para teatro no século XX. Está-se a escrever de outra maneira para teatro. E há muita gente já a fazer esse trabalho oficinal. Só que é muito difícil nós identificarmos com essa escrita enquanto literatura. Porque essa cadeia, de certa maneira, se apartou ou foi rompida. Pois, mas é um pouco essa cisão que eu gostava de explorar. E o Sandro, curiosamente, levantou o dedo quando tu disseste que eu era incapaz de escrever para teatro. Foi o momento preciso que ele levantou o dedo. Porquê, Sandro? Não, antes de mais, agradecer o convite. É um prazer estar aqui hoje, é um prazer estar ao lado da querida Carmen e agradecer a vossa presença. É porque escrever teatro é muito difícil. E o que o André está a dizer é que realmente tem que ser alguém que esteja dentro e que já tenha passado pelo processo. Eu acho que é mesmo muito difícil. E eu leio muito teatro. Eu leio muito teatro e, de alguma forma, mesmo quando entro no reino da ficção, daquilo que eu escrevo, o teatro é uma parte importante. O teatro tem uma coisa que eu gosto muito, e quando leio peças, e aí eu já tive várias discussões sobre se o teatro é literatura, sobre se uma peça é literatura. Eu acho que sim, embora falte ali uma parte, falta outra parte, mas eu acho que sim. Quando leio o Chekhov, quando leio o Beckett, aquilo para mim é literatura. E da boa. O teatro vive de uma coisa que é muito difícil, que é uma questão de síntese máxima. É o osso das coisas. Quer dizer, é não pôr lá, na narração ou na ficção, na narrativa, nós tínhamos e tal, a casa, o lugar e o cheiro, e as árvores eram desta cor, e não sei o quê. Tem que ser enumerado. E no teatro isso desaparece tudo e ficam só aquelas palavras que serão ditas por alguém, ou então só didascálias com movimentos que os atores... E chegar a essa síntese... Eu próprio estou a dizer isto porque tenho algumas peças esboçadas, mas que nunca consigo dizer, epá, esta peça está. Ainda não consegui. Tu usaste aí uma coisa que é a questão das didascálias, que são as vulgarmente conhecidas indicações cénicas, fazem sentido na fixação do texto e se calhar tornam-se redundantes em algumas encenações. Não, quer dizer, não é? E há peças que, por exemplo, há encenadores que não ligam às didascálias, ou que não gostam de didascálias, por exemplo, há uma peça do Beckett que é só para didascálias, não é?
Portanto, isso acho que é tudo muito relativo e também tem... Mas isso aí já são exercícios. Pá. Sim. Sim, já. Mas eu acho que é difícil, mesmo muito difícil escrever teatro. E eu acho que nós não somos propriamente um país de dramaturgos. Exato. Não somos. Acho que somos verdadeiramente um país de poetas extraordinário. Nós temos poetas por metro quadrado. Acho que num país do mundo, com qualidade, que num país do mundo se pode olhar. Mas realmente não temos essa tradição. Temos 3, 4 nomes, mas não temos essa, por exemplo, como os ingleses têm. Que é uma coisa que é cultural, acho eu. E isso é um problema. E na escola, eu lembro-me, agora estava a lembrar-me, na escola, o que é que eu dei em teatro? Dei... O Frei Luís de Sousa? Mais nada. E ficamos por aí. Mais nada. Não, e o Gil Vicente também. Sim, o Gil Vicente. Mas ficamos por aí. Quer dizer. E o que é engraçado é que é os momentos em que os alunos de português mais gostam. Porque vão representar, porque vão dizer aquelas palavras e há uma coisa corporal que não é só... Isso é o teatro vivido, não é o teatro escrito e lido. Não, mas eu acho eu tenho esta opinião. Eu acho que o teatro deveria fazer parte dos currículos. Isto é a minha opinião. Acho que era fundamental para professores, alunos, para todos, que o teatro fosse ou a expressão dramática, ou qualquer coisa que tivesse com o palco, que eu acho que era fundamental para a educação e para a formação de nós todos. O André há pouco dizia que quando escreves teatro tens que estar lá dentro, tens que estar, de alguma maneira entendi isso, a visualizar, não é? O palco e toda essa oficina. E tu, por exemplo, quando escreves um romance, estás a visualizar as tuas personagens. Sim. Já com tridimensão, com... Tridimensão não, mas acho que escrever é ver, não é? E ler é ver também. Portanto, e ver. Eu acho que escrever é ver. Agora, claro, como eu leio muito teatro, é natural que haja momentos que isoladamente possam ser usados como um texto em que eu levo aquilo tudo ao extremo do... Pronto, ao osso, à tal síntese máxima em que me aproximo da escrita dramática. O teatro para mim é muito importante, mesmo. E mesmo no meu processo criativo. Não sei se responder a tua pergunta. Respondeste? Há uma passagem no livro, no Palco da Memória, da Carmen Dolores, em que ela, a dada altura, diz: em princípio, o ator será um mensageiro. Alguém escreve um texto, outro tenta imaginá-lo sobre a cena e o ator empresta o seu corpo e a sua alma. Se a mensagem corresponde aos nossos ideais, o trabalho torna-se mais fácil, talvez mais eficaz. Mas algumas vezes temos de enfrentar uma luta renhida com os nossos sentimentos. Podemos ter de demonstrar o contrário do que na realidade sentimos ou gostaríamos de defender. Quanto à personagem ser muito diferente de nós, para mim isso nunca representou um problema. Pelo contrário, é um maior motivo de entusiasmo, uma descoberta de emoções, talvez nunca até aí experimentadas, e torna-se apaixonante a adaptação à personalidade dessa outra, no começo desconhecida, mas que aos poucos vai tomando conta de mim e acaba por se impor, suplantando as minhas próprias emoções. Já não sou eu que estou ali, é ela, em toda a sua pujança. Não é bem uma luta com a personagem, porque eu consigo depor as minhas armas. O André, e em relação aos romancistas? Ou quando se faz um romance? Agora apegaste-me desprevenido porque eu pensava que ias me fazer para continuar, eu estava a ler, a ouvir esse relato, portanto agora não sei onde estou. Estou um bocadinho... Estou a falar um pouco do confronto... Não, quer dizer, eu sei, mas eu estava aqui em muitas coisas ao mesmo tempo. Se me permites só pegar um bocadinho aqui também naquilo que já foi dito, eu estava a lembrar-me, por exemplo, porque esta questão, é muito difícil escrever teatro, e mete-se assim uma certa ênfase, como se fosse também uma coisa, enfim, para iniciados, no caso. Não é bem isso. Eu lembro-me agora de ver o Ibrahim, ou As Flores do Corão, não é? Que foi, eu vi isso 2 vezes, vi em Coimbra, mas o Miguel Seabra fez isso recentemente, lendo a história toda. E o teatro é um bocadinho, vou tentar ilustrar com esta memória que me ocorreu, o que é que para mim é difícil na escrita de teatro. É porque foi encantador ouvir o Miguel a ler, e ele fala, ele lê o texto do conto
subi as escadas, o Sr. Ibrahim estava lá, e nós estamos embevecidos a ouvir esta história toda, não sei o quê. Mas quase no fim há uma frase do conto que ele lê, que é, contou a história e depois faz uma pausa e diz: pronto. E este pronto, para mim, é a frase mais teatral de toda esta leitura. Porque quando ele diz pronto, isto tem um efeito tremendo. Não diz nada disto tudo. Abre-nos um espaço. É o abracadabra da Fórmula para nós, assim, pronto, o quê? O que é que ele está a sentir? Para o espectador. Para o espectador, sim. O que é que ele está a sentir? O que é pronto para ele? O que é que... Sente-se o peso todo daquela vivência a desabar em cima dele. Portanto, o teatro, muitas vezes, é de facto não dizer. É a arte da omissão, de não... A preocupação é não dizer raios. Um pouco como a música. Quer dizer, a música não diz. A música é... Este pronto era quase uma nota musical que nos comove, que nos toca como uma nota tocada num instrumento. Plim! Pronto, e nós ficamos... É poderosa a palavra, não é? E o teatro vive muito disto. Para mim, vive muito da inferência, daquilo que se pode inferir. E Hamlet desempenha um papel, de facto, na dramaturgia, na passagem para a modernidade, precisamente porque opera, é a personagem que vive da inferência, daquilo que se pode inferir a partir de uma coisa, mas que não é expressa, mas que é intuída. Ele faz essa... Enfim, mas isso já é outro capítulo do debate. A tua pergunta é... Em relação a este confronto com personagens que muitas vezes não são uma continuação de ti, mas sim uma cisão, isso também se passa com a ficção, também se passa com o romance naturalmente, mas também certamente de uma forma diferente. Não faço ideia. Não sei as personagens. Da mesma maneira que o teatro serve para experimentarmos outras vidas, sim, o romance e a ficção, por excelência e bem aspas. Eu acho que é mais difícil, mesmo entre os atores é diferente, não é? A maneira como vivemos, embora haja muitos pontos de contacto, Sim. não é? Mas entre os escritores também será certamente assim. Agora, o que é... Eu não sou um escritor consumado, tenho um romance que tem algumas personagens que eu considero particularmente bem construídas, umas mais que outras. O Rogério é um personagem que é o protagonista, porventura, se eu agora quisesse aqui crucificá-lo um pouco, é menos bem construído do que a Alda, a pintora que aparece episodicamente. Talvez por ser uma mulher, eu dediquei-lhe muita atenção. E no fundo Foi acompanhando... Foi acompanhando. Acho que se ia desenvolvendo. Fisicamente, sim. Pronto, para facilitar as coisas, para estar aqui também a responder à questão, eu vivi muito fisicamente momentos do romance, ou seja, quando há situações de grande sofrimento, de grande angústia, de grande sofrimento físico, aqueles soldados desmobilizados a fugir da perseguição franquista, a atravessar montanhas. Eu nunca atravessei montanhas durante a noite, nunca caminhei 10 km em terreno virgem, mas aquilo cansa a escrever porque há uma certa assimilação que eu não sei se vem do facto de ser ator, não sei, não faço ideia, isso é perguntar a escritores porque é que se eles sentem essas coisas. Eu saí extenuado de alguns capítulos, de algumas descrições. Mas lá está, vindo tudo. E a Alda, desculpa, foi a tentativa de ser de justiça em relação à personagem, quer dizer, no fundo vais interrogando, é assim, isto está bem, isto é coerente para contigo, tu podes ser assim, esta figura que eu quero que seja tão coerente, tão forte, vais pondo palavra, tirando palavra, para lhe fazer justiça a ela, como se ela já existisse, como se ela estivesse lá e eu tivesse que enfim. O que eu gostava aqui de tentar aprofundar um pouco é, vindo tudo do teatro, vindo o Sandro do teatro, porque tens um romance, como disseste, Ricardo, o Sandro tem 2, até que ponto é que vocês, ao incorrerem no romance, houve uma maneira diferente de lidar com essa capacidade ficcional, embora já a conhecessem do teatro, não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, no teatro estão habituados a viver vidas. Exatamente, há uma experiência a viver vidas, a viver outras vidas, sempre se ouviu dizer isso. Mas em relação ao romance, isto vai ser feito de uma maneira diferente. Como é que vocês sentiram essa experiência? Exato, pego mesmo nessa palavra.
O poeta é um fingidor, não é? Ok. Chega a fingir que é dor, e a própria literatura também já tentou responder a essa questão. Mas como a literatura não pôde ver, digam vocês logo. Isto é complicado porque acho que cada escritor tem o seu processo. É uma coisa individual. Conversando com amigos meus escritores, é engraçado, muito curioso nós percebemos como é tão diferente e como é que se funciona. Não sei se te vou responder à pergunta, mas há processos, há um momento no processo criativo em que a minha mulher, quando se cruza comigo em casa, olha para mim e depois baixa a cara ou vira para lá e depois à noite eu pergunto-lhe, então, mas o que aconteceu, não sei o quê, e ela diz, parece que estás assombrado. A ideia de isso é o meu processo. É o meu processo. E, agora, de que forma é que eu ligo isso à questão do teatro? O escritor também, no fundo, é isso. É alguém que quer viver essa vida, quer ou que procura, ou que essas vidas... sei lá, eu nunca matei uma pessoa, e por vezes temos que aquilo compreender o que está a dizer, que há momentos na escrita em que é mesmo muito doloroso porque tu vivencias aquilo. Para realmente, acho eu, a frase ou o momento do livro tocar o leitor, tem que te tocar como autor. Eu tenho um processo muito estranho, que é, eu nunca faço planos, nunca sei muito bem o que é que vou escrever. Parto sempre de uma imagem, ou duas, ou coisas que me saltam aqui. Depois escrevo essas imagens, depois essas imagens vêm outras imagens. E o meu processo de escrita é um pouco como uma descoberta, é como uma vida. Eu nunca sei muito bem o que é que vai acontecer amanhã. E o meu ato de escrita é esse, ir à procura de o que é que vai acontecer. E houve uma vez uma frase do Pepe Tela que me marcou imenso, que é, ele disse, quando tu estás a escrever e depois há uma personagem que faz uma coisa inesperada, que tu, como autor, como Deus Todo-Poderoso, supostamente, não estás à espera, o efeito que isso terá no leitor é completamente devastador. E o meu processo é um pouco esse, é tentar... E os momentos em que sofro mais são aqueles momentos... Provoca esses momentos? Não, é uma coisa natural. Eu não sei o que vai acontecer, ok? Vamos atrás disto e depois tenho ideias de que... E então aqueles momentos... E depois é um pouco isso. A grandura é não saber como é que isto... E agora? O que é que vai acontecer? E agora? O que é que acontece? E depois quando a coisa surge, não sei de onde, é uma alegria. É um prazer desmesurado. Mas, se me permites, eu gosto de pensar que estas vezes gosto de pensar que posso falar estas coisas partilhando-as de facto com quem está aqui a ouvir, e aquilo que me ocorre dizer é que os leitores, os espectadores, sabem exatamente de que é que estamos a falar. Porque quando nós lemos, quando somos leitores ou quando somos espectadores, nós consumimos-nos de alguma maneira fisicamente. Eu até nem gosto muito de pensar que é doloroso. Porque é uma coisa que nós fazemos voluntariamente, não é? Doloroso é levar uma cachaporrada no meio da rua sem ter pedido nada para isso. Agora, quando nos entregamos à leitura de um romance ou a ver um filme, nos contorcemos e sentimos o coração palpitar, sabemos exatamente, toda a gente sabe o que é isso, dessa sensação física, desse desgaste, porque a vivemos, porque nós partilhamos uma coisa comum aos escritores, aos atores, aos espectadores, aos leitores, que é a nossa capacidade de imaginação, para usar uma palavra abrangente, não é? Quer dizer, e portanto, partilhamos isso, sinceramente. Eu penso que todos sabemos exatamente o que é. Nós, quando estamos a escrever, na solidão da mesa ou do sítio onde estamos, e à procura, não é? E a tentar que as coisas funcionem. Eu não tenho método, sou a pessoa mais desorganizadamente organizada porventura, porque sei que aquilo há de chegar a bom porto, e no meio é preciso fazer imensas coisas, fazer os jantares,
entregar a declaração do IRS, viver, não é? Quer dizer, essas coisas todas. E aquilo lá de sair, os ensaios já são uma coisa que é preciso combinar com outras pessoas, portanto já tem umas horas, já é uma coisa mais organizada. Mas depois aquilo que se sente, tirando as coisas que são muito pessoais e intransmissíveis, mas que eu acho que não são nada transcendentes, é a dúvida se vai sair, se não vai sair, se presta, se não presta. Mas esse lado mais estranho, físico, emocional, eu acho que é. O leitor e o espectador sabe exatamente o que é. E o teste será, porventura, se o nosso romance, aquilo que escrevemos, não tocar as pessoas, se elas não sentirem qualquer coisa realmente, então é sinal que não conseguimos fazer o nosso trabalho. Então que as pessoas não têm gosto nenhum. Pelo menos que não houve comunicação. Pronto, digamos. Não chegou. Isso também pode acontecer. Sandro, neste teu segundo romance, Um Piano para Cavalos Altos, tu falas de uma cidadela rodeada por uns muros muito altos, criados para proteger de animais selvagens, que ao mesmo tempo também criam uma cisão com a natureza, não é? E no interior desta cidadela há um governo que acaba por se revelar totalitário, criador dessa cisão com o exterior, longe de nós ver aqui qualquer coisa da Europa atual, não é? É muito curiosa essa tua intervenção. O livro foi escrito antes do FMI entrar em Portugal. O que acontece é que realmente depois do livro ter saído, algumas pessoas têm escrito e dito: epá, mas é isto que está a acontecer agora, não sei o que depois. Mais lobo, menos doce. Eu pensei muito em Portugal, apesar do meu universo ficcional nunca ter território localizado, os personagens não têm nome, é tudo uma coisa. Eu pensei bastante em Portugal nesse livro, por uma razão, porque essa sociedade que foi construída de uma forma completamente racional para funcionar, portanto, há zonas coloridas, portanto, há pessoas que só podem viver na zona azul, outras só vivem naquela zona, e as zonas são delimitadas pelo governo e há fronteiras. Mas eu pensei, porque essa cidade é construída a partir de um grande desastre que supostamente aconteceu. Eles tiveram a necessidade de reconstruir do nada. E essa coisa de reconstruir do nada permitiu que eles pensassem, então tudo correu mal e agora vamos tentar organizar isto de melhor forma para que isto funcione. O resultado é que, depois não vou contar, mas eu pensei muito em Portugal no sentido de que nós, por estarmos neste canto, por nunca tivemos uma necessidade, ainda bem, nunca houve um grande desastre, tirando o terremoto, mas mesmo as guerras foram sempre muito longas, nunca tivemos essa necessidade de reconstruir, as coisas, de começar do zero, de haver qualquer coisa que, olha, terra devastada agora, quer dizer, agora está a acontecer uma coisa do género de terra devastada, que é para arrasar. Mas eu pensei bastante nisso de nunca termos essa, nunca tivemos essa possibilidade de construir a partir do zero. E depois olho para os outros países, não é, como a Alemanha, que tiveram coisas que os obrigaram a levantar outra vez, e essa parte aí. Agora, o resto está a acontecer agora. Com as coincidências das alegorias, não é? Depois não sei. É uma coisa que eu não domino. Mas não deixa de ser ficção. Agora, é claro, há paralelismos, porque esse muro que cerca, eu estou a sentir esse muro. Ou será porque há certos arquétipos que mais tarde ou mais cedo vêm à tona ao longo da história ciclicamente? Sim, também poderíamos ir por aí. Eu não pensei em nada, quer dizer, como estava a dizer, nunca penso assim. Penso depois do livro estar escrito, e sim há uma separação, mas no momento do ato criativo nunca penso muito porque é que eu estou a escrever isto ou porque é que surgiu esta imagem. Porque depois a coisa vai para o estender, o André estava a dizer, depois aquilo há de chegar a algum sítio. Mas estavas a dizer. Se haverá a possibilidade ou a interpretação de haver determinados arquétipos que ciclicamente vêm à tona ao longo da história. Um pouco como a mitologia, não é? Que acaba por
por criar uma matriz daquilo que é o ser humano. Sim. Acho que sim. Além disso, tu tens um personagem que é o mensageiro, que sonha aquilo que ainda não aconteceu. Neste Portugal de hoje, quem é que é o mensageiro, Sandra? Bem, eu acho que em Portugal e na Europa, no mundo atual, não há nenhum mensageiro. Porque neste momento, eu lembro-me, há um momento também marcante para mim e que influenciou a leitura que eu tive do que escrevi depois. A posteriori é que eu depois comecei a perceber coisas sobre o que tinha escrito. Foi, antes de rebentar a questão do Lehman Brothers, que foi o começo da crise, eu lembro-me que o presidente do Banco Central Europeu deu uma conferência por causa das taxas de juros, da subida. E ele disse, não vamos descer nada às taxas de juros, fica 1,5, isto está tudo não sei o quê. Um mês depois, dá-se o crash e ele que é o presidente do Banco Central Europeu e está com aquela segurança e passado um mês, tudo o que ele disse foi completamente devastado. E o que nós sentimos é que a insegurança, eu acho que ninguém sabe o que é que vai acontecer. Então, vivemos mesmo tempos muito conturbados em que aquela coisa da previsão, nós estamos sempre a brincar com isso, que é a previsão, os números do Gaspar estão sempre errados, temos previsões, andamos sempre a jogar com previsões, mas nunca ninguém acerta, porque acho que há uma instabilidade, há qualquer coisa que está a mudar profundamente e muito rápido e nem as próprias pessoas que estão a comandar conseguem perceber para onde é que isto vai, ou como é que se domina isto, ou como é que se controla isto. Andamos todos aqui um bocado, não sei, assim. Mas tu pareces-me um pouco pessimista em relação ao futuro. Eu encontrei uma entrevista tua, onde tu, a dada altura, dizes: julgo que Portugal não é um país a lutar pela vida. Antes, um velho moribundo ligado à máquina. Um velho moribundo cujo extrator os médicos sabem não haver retorno, mas ainda assim, certos familiares e certos amigos insistem em mantê-lo ligado à máquina, quanto mais não seja por causa do dinheiro que advém da reforma deste. Isto é quase a pedir eutanásia. Pois, ainda há pouco tempo ouvi um comentador político dizer isso. Acho que é uma evidência, com muita pena minha. Mas eu não quero emigrar, não vou emigrar. Eu nasci